Adventismo do sétimo dia. Quem deserta e quem permanece. Fomos relutantes durante algum tempo com o fito de apresentar esta mensagem, mas agora sentimos-nos impelidos a considerar as questões que têm girado em torno disto. É por isso então que nos momentos que se seguem nós estaremos apresentando a você algumas questões que têm girado em torno deste grande movimento que nós cremos ser o último na história da humanidade. Entretanto, existem alguns tabus que precisam serem quebrados. Nós precisamos ter, assim, uma visão ampla das coisas, a fim de que não venhamos confundir. Nós sempre pregamos, através dos templos adventistas por onde passamos, que a questão para este tempo não é quem sai da igreja, mas sim quem permanece. A grande pergunta então é: o que é a igreja? A igreja é a estrutura organizacional? A igreja é o templo de argamassa e tijolo? A igreja são os livros de registros nominais? Ou a igreja é um grupo de pessoas que se firmam numa verdade presente? Então, que você, ao ouvir esta mensagem, seja grandemente abençoado. É nosso propósito que você venha a ter uma visão correta de todas as coisas que giram em torno deste assunto e que a Igreja de Deus venha então assim, de uma vez por todas, compreender a amplitude, a profundidade e a largura da sua missão, do seu propósito para com a sua existência na face da terra. Que Deus te abençoe, que você, se estiver de pé, sente-se, aperte os cintos, porque agora nós vamos entrar a fundo nestas questões e eu quero que, desde já, você seja grandemente abençoado em o nome do Senhor Jesus. Amém? O verdadeiro remanescente. Nós temos um texto no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que nos diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Como adventistas, nós sabemos que o dragão em profecia significa Satanás, a mulher, igreja. E a nossa Bíblia nos diz que o que? Irou-se o dragão contra a mulher. Mas ele vai pelejar contra quem? Contra o restante da sua descendência. Quem é este restante? Quem é este resto? Em outras palavras, quem é este remanescente? Então, a profecia nos apresenta duas características básicas. Eles guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus implica em cumprir, obedecer, mas hoje nós estamos notando que grande parcela do nosso povo já não crê que pode mais o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Isto porque eles estão dizendo que nós não podemos vencer o pecado. Ora, se eu não posso vencer o pecado, e o pecado é transgressão da lei, e na lei de Deus está contido os seus 10 mandamentos, logo eu estou dizendo que eu não posso o quê? Guardar os mandamentos de Deus? Outra questão, mantém o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10, vai nos dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E nós temos crido que o espírito de profecia, o dom profético, manifestou-se através do ministério de Ellen G. White, nascida em 1827, iniciando-se este ministério aos 17 anos de idade e ao longo de 70 anos realizou a sua obra em cumprimento do seu chamado divino, que alcançou o termo no ano de 1915, quando da sua morte. Manter o testemunho de Jesus é crer nas mensagens que Deus, através desta mensageira, deixou registrado para cada um de nós. Mas existe uma declaração dela que diz o seguinte: unicamente
pai e filho devem ser exaltados. Meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, página 58. Unicamente pai e filho devem ser exaltados? Quantas pessoas nós temos apresentado aí? 2. Entretanto, posso eu dizer que estou mantendo o testemunho de Jesus se agora eu estou exaltando 3? Sim, porque mais adiante nós vamos perceber que a questão é séria. Manter o testemunho de Jesus é levar à risca os ensinos contidos ali. É por isso que o quê? O dragão vai se irar contra a igreja, mas ele vai perseguir quem? A igreja? Não, ele vai perseguir o remanescente, um grupo de pessoas que estão crendo que podem guardar os mandamentos de Deus e estarão mantendo o testemunho de Jesus, não de boca, mas de fato e em verdade. É por isso que agora nós vamos entrar dentro de algumas questões que você vai então perceber e vai ter a chance de se auto-questionar e ver se você está se identificando com esta classe ou não. Adventismo, uma breve história. Vamos então fazermos uma breve consideração sobre Adventismo, uma breve história. Nós precisamos compreender as origens deste movimento para então entendermos o que está acontecendo na atualidade. Nós temos um gráfico que nós fizemos e temos ali uma linha de acontecimentos que alcançam os nossos dias, chegando até o fim do tempo. E nós começamos a partir do tempo do fim. O tempo do fim, nós temos crido, começou em 1798, ao término da profecia dos 1260 anos, quando que? Da queda da supremacia papal. O papado exerceu a sua supremacia durante toda a Idade Média, a partir do ano 538 até o ano de 1798, quando então o general Berthier, sob ordem de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI e confiscou ali as suas terras em partes e o derrubou do poder. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos crido que o ano de 1798 assinala o início do tempo do fim. No tempo do fim, nós vamos ver entrar em cena as 2 últimas igrejas do livro do Apocalipse. Ou seja, as 7 igrejas. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Primeiro, a igreja de Filadélfia, que é marcada então com o movimento millerita, na pessoa de Guilherme Miller, no ano de 1831, quando ele o quê? Começa o seu ministério pregando na igreja de Dresden. Ali então, ele começa a levar uma mensagem que ele crê tem que ver com a iminência da volta de Jesus. Esta mensagem provoca um grande movimento no norte dos Estados Unidos. Cerca de 50 mil pessoas aderem a este movimento. Movimento este que ganha fôlego por volta do ano de 1840. Mas o que eles não sabiam era que um grande desapontamento os aguardava. Então quando no ano de 1844, mais precisamente 22 de outubro, as expectativas daquele povo são frustradas. Passa-se a noite de 22 de outubro e o que acontece? Jesus não regressa à terra conforme eles crera e pregara. Ocorre um grande desapontamento e consequente deserção. Daquela grande multidão de pessoas que haviam aderido ao movimento millerita, apenas poucos, em torno de uns 50, continuam acreditando que Deus estava à frente daquela obra. E então eles perseveram ali em buscar compreender o que foi que aconteceu, o que foi que saiu errado. É então quando 2 meses depois, essa menina que nós falamos há pouco, Ellen G. White, contando com 17 anos de idade, recebe a sua primeira visão. Outros 2 homens foram chamados antes, Guilherme foi e Hazen Foss. Só que quando eles se deram conta do peso da responsabilidade,
das dificuldades que eles haveriam de enfrentar, a fim de cumprir esse propósito de Deus nas suas vidas, eles se esquivaram. Então Deus disse que ia dar esta responsabilidade ao mais fraco dentre os fracos. E nós estamos então falando de Ellen G. White. Ali ela recebe a sua primeira visão. E ela então vê uma trajetória do povo do advento num lugar alto, elevado do mundo. Desde aqueles dias até a volta de Jesus. Nós temos também ali Irão Edson, que vai ter uma visão do santuário celestial, a transição de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo. E então, juntamente ali com Crozier e Hahn, eles vão esclarecer o que aconteceu ali em 22 de outubro e vão então entender que os períodos proféticos estavam corretos, mas a questão do evento estava errada. Eles passam então a entender agora que Cristo está a fazer a sua última obra de expiação em favor de seu povo na face da terra. Então, quando em 1846 a verdade do sábado brilha e juntando-se a primeira e segunda mensagem angelical, pré-1844, agora a terceira mensagem angelical, um grupo de crentes, em torno de 50 pessoas, estão agora firmemente estabelecidos no propósito, na razão de sua existência, e então agora ali nós temos os primeiros adventistas do sétimo dia. Quando chega-se no ano de 1863, a IASE é organizada, tendo por presidente John Byton e secretário Uri Smith. Em 1872 é feita uma declaração de fé, a primeira declaração de fé, redigida por Uri Smith, contendo 25 proposições. E interessante, esta primeira declaração de fé dos adventistas do sétimo dia era estritamente antitrinitariana. Em 1888, nós vamos ver entrar em cena o trio de Minneapolis, Waggoner, Jones e Ellen White, ou seja, o quarto anjo de Apocalipse 18 desce para dar força à mensagem do terceiro anjo, a fim de capacitar o povo de Deus naquele tempo a dar a mensagem, finalizar a obra e ver o seu rei vindo nas nuvens dos céus. Sim, a mensageira vai nos dizer que se aquela mensagem tivesse sido aceita, dentro de 2 anos Jesus Cristo teria voltado. Entretanto, houve alguns equívocos, houve má compreensão, a bênção foi retirada. Infelizmente, à semelhança do povo de Israel, nós tivemos de voltar para o deserto e desde aquele tempo estamos até hoje e já vai para mais de 120 anos de vagueação no deserto deste tipo. Em 1889, um ano após a Assembleia da Associação Geral de Minneapolis, Minnesota, sai a segunda declaração de fé, acrescida de mais 3 proposições, pulando de 25 para 28. E o interessante, continua sendo mantida a crença antitrinitariana conforme aparece na primeira declaração. Isso está no livro Nisto Cremos, na página 6. No livro anterior, SM é o livro Segue-me, tá? Em 1894, é votado por 1.521 delegados esta mesma declaração. Ou seja, nós temos ali uma grande representatividade da igreja e então ali oficialmente é votado aquela declaração de fé e ela então vai permanecer por muitos anos como que uma base das crenças dos pioneiros e do seu propósito de divulgar estas verdades ao mundo. Em 1900 entra em cena o movimento da carne santa, ou seja, o movimento da carne santa era um movimento que estava pregando que Cristo tinha vindo com a natureza de Adão antes da queda. A mensageira de Deus se levanta e combate os defensores desta mensagem. E interessante, eram líderes da igreja que estavam promovendo esta estranha mensagem. Em 1904, entra em cena a apostasia Alfa na pessoa do Dr. Kellogg, um dos mais eminentes homens dos dias quando do início do movimento adventista. Ele vai começar a introduzir algumas questões
em torno da personalidade e presença de Deus, o que vai levar a mensageira do Senhor a se levantar e protestar abertamente contra as falsas insinuações que aquele renomado homem está lhe apresentando diante da igreja. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 193. Alguns anos depois, em 1915, a mensageira do Senhor morre, sai de cena. Meditação Matinal de 1999, página 5. E um pouco mais tarde, no ano de 1931, nós vamos ter uma nova declaração de crenças da igreja. E o interessante, esta primeira declaração ela vai ser o quê? Estritamente trinitária, o inverso da primeira declaração. Livro Em Busca de Identidade, página 158. Nós vamos entender depois o que é que está acontecendo. Nós temos um movimento que cremos é estabelecido por Deus. A base deste movimento é um corpo, um conjunto de doutrinas, só que num dado momento começa a haver algumas mudanças. No ano de 1956, nós vamos ver ali que ocorre na cúpula geral da igreja encontros ecumênicos, envolvendo os pastores Fromm, Anderson e Reed com alguns evangélicos, mais especificamente Barnhouse e Walter Martin. 18 encontros ocorrem entre estes pastores da nossa igreja e esses pastores das igrejas evangélicas. E ao fim destas reuniões, sabe o que acontece? Entra em cena um novo livro, Questões on Doctrine, Questões em Doutrina, trazendo algumas de nossas crenças modificadas. Isso vai fazer com que um dos mais eminentes teólogos da igreja, o pastor M.L. Andrisa, se levante em protesto. Escreve ali em torno de 7 cartas e endereça às igrejas, dizendo que o quê? A nossa igreja, a nossa organização está sendo vendida rio abaixo. Qual é o resultado? Por levantar a sua voz em protesto, M.L. Andrisa é excluído, tem as suas credenciais cassadas. E hoje ele é lembrado pelos eminentes homens aí da teologia adventista como um lunático. Andrisa foi um contemporâneo de Ellen G. White. Andrisa viu Ellen White face a face. Andrisa é uma ponte entre os dias dos pioneiros e os nossos dias. Então, meus queridos, eu passo a entender que se este homem de Deus levantou a sua voz em protesto por conta de algumas mudanças que estava havendo na igreja, ele tinha os seus motivos, ele tinha as suas razões. No ano de 1980, então ter uma nova declaração de fé agora oficialmente votada. Isto porque a mudança de 1931 foi feita por apenas 4 homens, F.M. Wilcox, mais 3 auxiliares. Agora veja, o que é 4 homens para 1.521 delegados, que oficialmente vota a primeira declaração de crença dos adventistas do sétimo dia? Percebe a diferença? Mas o que acontece? Embora em 1931 tenha havido esta mudança, ela não era oficialmente reconhecida pela igreja. Por quê? Havia muitos homens que ainda estavam preservando o adventismo histórico. Então, aqueles que estavam querendo mudar a doutrina percebeu que o quê? Era necessário sair de cena. Os homens da obra, os agentes de Deus, através da morte deles e em vindo novos homens que tomassem ali a frente da obra, quando então o quê? Essa tivesse em grande parte isenta dos sustentadores da antiga fé, então o cenário estaria preparado para uma votação oficial da nova declaração de crença dos adventistas do sétimo dia. Foi então o que aconteceu em Dallas, Texas, no ano de 1980, 29 anos atrás. E de lá para cá, meus queridos, a nossa igreja está enfrentando um terrível abalo. Os defensores da nova teologia estão ridicularizando, oprimindo, perseguindo os defensores da antiga teologia da igreja. E hoje nós vimos a nossa igreja sendo sacudida em todos os 4 cantos da terra. Só que o que acontece? A maioria dos adventistas do sétimo dia de hoje não conhecem as suas raízes. Não sabem o quão firmemente foram lançados os fundamentos deste movimento. Tudo que eles sabem é o que a nova teologia trouxe. E então
em sua maioria, eles, por desconhecerem as verdades por detrás dos bastidores, estão apoiando esta nova teologia, aceitando que ela é a verdade. É por isso que nós estamos dispondo desta mensagem, trazendo à tona o nosso passado e as implicações do nosso presente. Neste momento, nós estamos nos aproximando do fim do tempo. O dia de amanhã, com respeito à minha experiência e à sua experiência, vai depender das escolhas que nós façamos no dia de hoje. E escolhas sábias implicam em informações, em conhecimentos, a fim de que o quê? Nós venhamos tomar o rumo certo. As mudanças do adventismo. Nós temos aqui a revista Ministério, é uma revista oficial da igreja. Eu, quando obreiro ali na Associação Paulistana, eu recebia esta revista. Esta revista é dos meses de janeiro e fevereiro do ano de 1994. E nós temos aqui um artigo do Dr. George Knight, que é um teólogo famoso da nossa igreja ali na Andrews University, nos Estados Unidos. O título do assunto é As Mudanças do Adventismo. No início ele diz o seguinte: muitos dentre os fundadores do Adventismo não se uniriam à igreja hoje se eles tivessem de que subscrever as crenças fundamentais da denominação. Nós temos um teólogo afamado no meio adventista, dizendo que o quê? Que muitos dos fundadores do Adventismo, se vivessem hoje, se tivessem que subscrever as crenças fundamentais da igreja nos dias de hoje, eles o quê? Não se uniriam à igreja? Isto é sério ou não? Como é que eu fundo um movimento, inicio um movimento, e num dado momento depois, ao considerar ali as estruturas doutrinárias deste movimento, eu não me uniria a ele? É sinal que então o quê? Alguma coisa não está certa. Olha a declaração da senhora White alguns meses antes dela morrer. Digo-vos agora que, quando eu repousar, grandes mudanças terão lugar. Eu não sei quando serei levada e desejo avisar a todos contra os ardis do diabo. Eu quero que o povo saiba que eu os avisei plenamente antes da minha morte. Manuscrito 1, 24 de fevereiro de 1915. O que foi que a mensageira do Senhor disse um pouco antes de morrer? Que haveriam mudanças no movimento. E ela disse que isso a preocupou de tal forma que ela o quê? Ela queria ter a consciência tranquila de que o povo foi avisado. E nós que estamos vivendo hoje, algumas décadas depois, podemos entender que esta profecia se cumpriu ou não? Literalmente. As grandes mudanças se cumpriram sim. E nós temos um teólogo da igreja confirmando, ainda que inconscientemente, confirmando esta verdade. 1854, 50 anos, 1904, dias pioneiris. Que influência é essa que desejaria levar os homens neste período de nossa história a trabalhar de modo subreptício e poderoso para solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra mediante devoto estudo da palavra e pela revelação? Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos Mensagens Escolhidas, volume 1, página 207, ano 1904. Eis minha mensagem para vós. Não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigo de receber teorias e sofismas que solapam as colunas de nossa fé. Idem, página 196. Que declaração impressionante, meus queridos. Aqui está dizendo a mensageira quem é estes homens que estão procurando solapar os alicerces de nossa fé? Alicerces esses que foram estabelecidos nos últimos 50 anos? Qual foi o ano mesmo que ela fez esta declaração? Nós vamos ver que foi no ano de 1904. Quando você subtrai
50 anos de 1904, você vai chegar em que ano? No ano de 1854. Ou seja, durante este período, meus queridos, os alicerces de nossa fé foram firmemente estabelecidos. E ela disse o seguinte, que quando a gente vê alguém tentando lançar por terra estes alicerces, a gente deve ouvir isso e ficar calado? Nós devemos protestar, nós devemos falar, porque os pioneiros estavam a construir sobre estes alicerces. A única coisa, meus queridos, que os posteriores adventistas que viriam na sequência, quando então aceitassem as mensagens pregadas pelos pioneiros, o que eles deveriam fazer? Continuar construindo. Os alicerces já estavam lançados, os fundamentos já estavam estabelecidos. 1930, 50 anos, 1980, dias pós-pioneirismo. O inimigo das almas tem buscado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ter lugar entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que permanecem como pilares de nossa fé e engajar-se num processo de reorganização. Caso essa reforma tivesse lugar, o que resultaria? Os princípios da verdade que Deus em sua sabedoria tem concedido à igreja remanescente seriam descartados, nossa religião teria mudado, os princípios fundamentais que têm sustentado a obra durante os últimos 50 anos seriam considerados erro, uma nova organização seria estabelecida. Livros de uma nova ordem seriam escritos, um sistema de filosofia intelectual seria introduzido. Os fundadores desse sistema iriam às cidades e realizariam uma maravilhosa obra. O sábado, logicamente, seria considerado levianamente, bem como o Deus que o criou. Nada seria permitido permanecer no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus, sendo removido, eles depositariam sua dependência no poder humano, o qual sem Deus é sem valor. O seu fundamento seria edificado sobre a areia, e a tempestade e a tormenta levariam de roldão a estrutura. Especial Testemunho, série B, 7, página 39 ao 40. Ou Mensagens Escolhidas, volume 1, página 204. Ano 1903. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o inimigo das almas buscaria introduzir a ideia no meio do povo adventista do sétimo dia de que devia haver algumas reformas e que esta reforma consistiria em quê? Em mudar as doutrinas. Nós temos ali, meus queridos, duas igrejas, a igreja remanescente e a nova organização. A igreja remanescente foi estabelecida nos últimos 50 anos da história da igreja adventista. A nova organização, nós vamos perceber que vai ser o quê? Nos outros 50 anos, que vai de 1930 a 1980, com uma nova declaração de fé. A minha pergunta é, a que igreja você pertence? A igreja remanescente ou a nova organização? Sim, é sério, é interessante essa pergunta sim, porque o quê? Hoje nós temos duas igrejas dizendo-se, alegando-se serem adventistas do sétimo dia, mas não são a mesma igreja, porque elas estão firmadas em fundamentos diversos, diferentes um do outro. Aqui vem dizendo que o quê? Livros de uma nova ordem seriam introduzidos, os ensinos dos pioneiros seriam considerados erros, seria implantada uma nova organização. O Deus crido pelos pioneiros não seria o Deus crido por essa nova organização. E o interessante, aqui está dizendo que o fundamento dessa nova organização seria edificado sobre areia. O contrário do fundamento da igreja remanescente, que foi estabelecido sobre a rocha. E o que foi que disse a mensageira? Que a tempestade viria e lançaria tudo por terra. A questão é séria ou não, gente? A igreja remanescente versus a nova organização. A maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia
não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Ver Manual da Igreja, página 9 ao 19, Em Busca de Identidade, página 16, 2006. Quem foi que fez esta declaração? George Knight, o mesmo escritor do artigo que nós vimos a princípio da revista Ministério. Ele está confirmando no livro Em Busca de Identidade, publicado pela CPB, que se os pioneiros estivessem vivos hoje, eles não se uniriam à igreja. Por conta do quê? Das declarações doutrinárias apresentadas no Manual da Igreja. É adequado que o adventista do sétimo dia avance em direção contrária ao pensamento da ampla maioria dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos? Entre os pioneiros temos de incluir Ellen White, A Trindade, páginas 12 e 17. Espera aqui. Aqui estão os escritores do livro A Trindade e são os teólogos da Andrews, viu? 3 teólogos da Andrews escreveram este livro em defesa da nova teologia trinitariana, e eles estão dizendo se é adequado, se é correto nós avançarmos numa direção contrária aos pioneiros fundadores do Adventismo do sétimo dia, que eram o quê? Claramente antitrinitarianos. Então, mais adiante, eles vão dizer que o quê? Que entre os pioneiros fundadores do Adventismo do sétimo dia, nós temos de incluir Ellen White. Gente, impressionante. Em outras palavras, ele está dizendo se é adequado ir contra Ellen White. Porque eles próprios estão dizendo que Ellen White é uma pioneira. E se eles estão avançando numa direção contrária à crença dos pioneiros, que eram claramente antitrinitarianos, eles estão indo contra quem também? A Mensageira. Eu fico observando como é que a mente dos nossos queridos está envenenada com o vinho de Babilônia. Porque nós começamos a fazer declarações, nós começamos a escrever coisas que, sem perceber, nós mesmos estamos nos autocontradizendo. Aqui está dizendo, meus queridos, de fato, a nova declaração de fé da igreja é contrária à antiga declaração da igreja. Os alicerces dos pioneiros. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nos batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Muitos do nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 206, de 1904. Veja bem, aqui está a Mensageira dizendo que ela tinha esperança de que o quê? Fosse mantido os princípios pelos quais os pioneiros se bateram no início da obra. Ela vem dizendo que esperava que houvesse uma reforma, mas não estamos falando aqui de uma reforma doutrinária. Nós estamos falando aqui de uma reforma comportamental. Mas no texto que nós lemos tempo atrás, lá vem falando de uma reforma, mas que tem que ver o quê? Com uma reforma doutrinal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque ela está dizendo aqui que o quê? Que ela esperava que fossem mantidos os princípios, os alicerces sobre os quais foram estabelecidos a fé da igreja. Então, note só, nós temos 2 tipos de reforma aqui, meus queridos. Uma reforma defendida pela Mensageira, que implica na questão comportamental, e uma reforma defendida pelos defensores da nova teologia, que tem que ver com uma mudança doutrinal. 2 coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Reuníamos sentindo angústia de alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e na doutrina. Vida e Ensino, página 192, 1901. Para que os pioneiros se reuniam? Eles se reuniam para que eles fossem um na fé e na doutrina. A igreja remanescente, meus irmãos, dos primeiros 50 anos do movimento adventista do sétimo dia, era uma igreja unida. Eles tinham uma visão do propósito de Deus para a sua existência, porque eles buscavam a Deus a fim de que o quê? Eles laborassem em unidade, num só pensamento, num só sentimento. Ela continua dizendo: assim o alicerce da igreja adventista do sétimo dia foi lançado mediante o fiel estudo da palavra de Deus. E quando os pioneiros se viam incapazes de avançar, Ellen White recebia luz
Primeiros Escritos, página 23. Os alicerces da Igreja Adventista do sétimo dia, meus queridos, foram firmemente estabelecidos. Porque os homens de Deus, eles buscavam a Deus em estudo e em oração. E quando chegava a algum ponto que eles tinham dificuldade ali de compreensão, então Deus tomava a sua serva em visão, meus queridos, e revelava-lhe a luz. Então o que? A verdade era confirmada. Nós temos aqui, meus queridos, as declarações da serva de Deus, deixando bem claro o quão firmemente foram estabelecidos os alicerces da nossa igreja, do nosso povo. Declaração de Crenças 1894. Que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eterno, infinito em misericórdia, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Yearbook anual. Que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai, o único por quem foram criadas todas as coisas e por meio de quem elas existem, que ele tomou a natureza de Abraão para a redenção de nossa raça caída, que ele residiu entre os homens cheio de graça e verdade, viveu nosso exemplo. Yearbook anual. Nós temos aqui a Declaração de Crenças de 1894, votada pelos 1.521 delegados da igreja. Nós temos a primeira declaração de crença que vem mostrando que o quê? Os pioneiros criam no Deus único e não num Deus trino. O Deus que os pioneiros apresentavam na primeira mensagem angelical, que diz, temei a Deus e dá-lhe glória, vem nos falando que o quê? Era o Deus único. O Deus hoje que a nova teologia apresenta na primeira mensagem angelical é um Deus trino. Então veja bem, meus queridos, será que nós como povo estamos pregando a primeira mensagem angelical em verdade? Porque o Deus é diferente. Uma outra coisa interessante, na segunda declaração de fé, nós vamos ter que o quê? Eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Pai eterno, que Jesus Cristo tomou a natureza de Abraão depois da queda, ou seja, eles criam que Cristo tinha sido tentado como homem, que Cristo veio na natureza do homem, tendo tendências, tendo, enfim, inclinações, propensões para o pecado, embora jamais pecou. Nós temos a primeira crença fundamental da igreja, que era antitrinitariana, e nós temos a segunda declaração fundamental da igreja, que cria piamente que Cristo tomou a natureza humana caída, pós-queda. Só que, comparando isto com as declarações de crença de hoje, votada em Dallas, Texas, no ano de 1980, o que é que nós temos? Aqui nós temos os documentos, arquivos, dos yearbooks, contendo as declarações de fé, que foi redigida por Uri Smith, um dos pioneiros da igreja. Nós vamos ter aqui alguns exemplares, que se encontram nos arquivos do State White. E nós vamos então agora ter a Declaração de Crenças de 1980. Olha o que nos diz. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Crenças Fundamentais, número 2, do livro Nisto Cremos, página 31. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Crenças Fundamentais, número 4, Nisto Cremos, página 56. O que nós temos aqui? A Declaração de 1980 é completamente contrária à Declaração de 1894. Percebeu? Aqui na primeira declaração estão eles afirmando que o quê? A igreja agora crê num Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E a segunda declaração que nós lemos aqui vai dizer que o quê? Que eles creem que Jesus já não é mais o Filho de Deus, é o Deus Filho, através de quem foram criadas todas as coisas. Espera aqui, está diferindo da crença dos pioneiros esta declaração atual ou não? Completamente. Está diferindo, sim. Começa a entender, porque
George Knight diz que se os pioneiros estivessem vivos hoje, que se eles tivessem de subscrever as declarações de crença da igreja nos dias de hoje, eles não se uniriam à igreja? Porque houve uma mudança. Conforme foi dito pelos teólogos da Andrews, eles o que? Avançaram num caminho contrário ao pensamento, à crença dos pioneiros que eram antitrinitarianos. A questão é séria ou não, gente? Sabe por que eu digo isso? Porque se os pioneiros que fundaram esta igreja não se uniriam a ela hoje, o que nós estamos fazendo dentro dela? Se eles fundaram, se eles estabeleceram, se eles ali estavam diante de uma mensageira que estava sendo usado ali perante eles por Deus, se eles foram que passaram pelo desapontamento de 1844, se eles foram que se organizaram, enfim, se eles foram os primeiros nesta obra, meus irmãos, e estando vivo hoje, não se unirem à igreja, então eu devo me preocupar? Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Onde está o problema? A questão é para fazer-nos pensar sim. Vamos ver aqui algumas declarações destes pioneiros com respeito às questões que estão girando em torno aí das doutrinas que foram mudadas pela igreja. Tiago White declara: a maior falha que podemos achar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem ido em frente até deixar todo o vestígio do papado para trás, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a igreja estaria agora livre de seus erros antibíblicos. Review and Herald, 7 de fevereiro de 1856. Você vai localizar isso no livro Em Busca de Identidade, na página 113. Que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. Tiago White, 6 de julho de 1869. O que é que nós temos aqui? Uma declaração de Tiago White, que foi casado com Ellen G. White, e ele está dizendo que o quê? A trindade, como outros ensinamentos, é um ensinamento anti-escriturístico, antibíblico. Ele está dizendo, meus queridos, que o quê? A ideia de que uma pessoa é 3 e de que 3 pessoas é uma, é contrária à razão e ao senso comum. Quando eu não tinha esta luz, eu dava estudos bíblicos e eu então ali ensinar a trindade. Irmãos, as pessoas me perguntavam, mas como pode ser isso, Alexandre? E eu tentava, eu me desdobrava, meus irmãos, para tentar explicar para a pessoa que... Mas espera, como? Olha, gente, Deus é maravilhoso. Como Deus tem misericórdia de nós, meus irmãos. Porque a gente vai tentar pôr na cabeça de uma pessoa, explicar para uma pessoa uma coisa que não tem fundamento, que não tem lógica. E enquanto a bondade de Deus, meus queridos, não nos alcança a fim de nos despertar, a gente não se dá conta da gravidade do problema. Não que Deus de antemão não nos procure, é que geralmente, sabe o que nós fazemos? Nós pensamos que sabemos tudo. O problema de Laodiceia, sabe o que é? Pensa que sabe tudo, que não tem falta de nada. Mas se nós formos humildes, se nós formos abertos e permitir que as nossas aparentes crenças sejam então ali pesadas na balança da verdade, nós vamos então ter o colírio do Espírito Santo que vai nos ajudar a enxergar coisas que até então nós não enxergávamos. Então nós temos aqui uma declaração de Tiago White, que foi marido de Ellen White. Agora, se este homem estava errado, irmãos, Deus ia permitir que a sua serva se casasse com ele? Porque ele era antitrinitariano. Deus ia permitir, meus queridos, que a sua mensageira deitasse ao lado desse homem por muitos anos e não desse a ela uma revelação mostrando que ele estava errado, porque a questão de adoração é uma questão séria, irmãos. A questão da deidade é uma questão séria. O ponto da adoração é o ponto central da religião. Se você não tiver uma compreensão correta de quem é o seu Deus, você vai estar cometendo um grave erro no que tange ao aspecto adoração. Nós procuramos deixar isso bem claro num DVD que nós gravamos chamado A Trilogia da Trasladação. Ali nós vimos tratando de forma bastante clara as questões em torno deste assunto. Testemunho da profetisa. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Testemunhos Seletos, volume 2, página 107.
O que a mensageira revelou aqui? Que vai surgir homens dizendo que tem uma nova luz, e qual é a tendência desta nova luz? É abalar o quê? A fé nos marcos antigos. Quais são os marcos antigos? São as doutrinas cridas pelos pioneiros. Estes são os marcos antigos que a mensageira está se referindo. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Testemunhos Seletos, volume 2, página 104. O que nós lemos aí? Nós não devemos receber nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, além daquela que os pioneiros tinham. Antes o quê? De perguntar aos homens de experiência. Quem são esses homens de experiência mencionados pela senhora White aqui, irmãos? Eram os pioneiros. Os homens designados por Deus para estabelecerem este movimento. Agora, será que os teólogos e pastores atuais aceitaram uma nova doutrina sem consultar os pioneiros? Com certeza. A verdade é tão óbvia que se estes pioneiros estivessem vivos hoje, como nós já vimos, eles o quê? Não se uniriam a esses pastores atuais. Nós estamos vivendo um momento presente hoje dentro da igreja. E nós vamos ver mais adiante, que é o cumprimento de uma outra profecia da senhora White. A apostasia ômega. Nós vamos ver mais adiante. E infelizmente a maioria dos adventistas do sétimo dia, os milhares, não estão se dando conta. Urge a necessidade dos servos e das servas de Deus se levantarem conforme a ordem da mensageira de Deus e protestar contra a perversão da palavra de Deus, a fim de que, quem sabe, os poucos honestos e sinceros que estão no meio da igreja se despertem e saiam deste engano, cujo caminho é a perdição. J.N. Andrews declara: a doutrina da Trindade foi estabelecida na igreja pelo Concílio de Nicéia em 325. Essa doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à igreja aparece nas páginas da história eclesiástica, que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Revista Adventista, 6 de março de 1855. Andrews, um dos mais capazes homens do adventismo, Ellen White declarou nos seus dias, vem dizendo que o quê? A doutrina da Trindade é uma doutrina que, naqueles que creem nela, é de causar vergonha. A forma como ela foi imposta na cristandade, meus queridos, no século 3 e 4, quando a igreja estava ali, vivendo ali um momento de apostasia, a forma pela qual ela foi estabelecida na igreja é assustadora, meus queridos. Por quê? Levou ao cumprimento da profecia de Daniel. Para a ponta pequena de Daniel se estabelecer, eles precisavam derrubar 3 outras pontas, que tem que ver com os ostrogodos, os érulos e os vândalos. Estes grupos de homens, meus irmãos, eles eram arianos. Eles criam que Cristo foi gerado em algum ponto da eternidade. Eles eram partidários de Ario, como Eusébio, historiador da igreja, era partidário de Ario. Só que a igreja estava querendo estabelecer a Trindade. E para estabelecer a Trindade, tinha que negar a verdade bíblica de que Cristo foi gerado um dia na eternidade pelo Pai. E então o que foi que eles fizeram? Massacraram esses povos, meus irmãos. E no ano 538, então, o papismo foi estabelecido como poder supremo na face da terra. É por isso que o que? Andrews disse que o que? Essa doutrina cora de vergonha aqueles que defendem. E infelizmente, nós, adventistas do sétimo dia, estamos defendendo essa doutrina católica. Deveríamos nos envergonhar ou não? Deveríamos. Se nós estudarmos a história, nós vamos perceber que nós estamos adotando um filho do papado. Mais adiante eu vou mostrar para vocês que a Trindade é a doutrina central da Igreja Católica.
Não que nós tenhamos algo contra, né, os católicos, até mesmo porque boa parte dos fiéis de Deus se encontram aí nessas demais denominações. Mas nós, adventistas do sétimo dia, fomos separados dessas igrejas caídas para sermos um povo especial, contendo uma mensagem especial para um tempo especial. Agora, por que os sucessores dos pioneiros vão voltar de novo a pedir a bênção do papado? O que será que está por detrás disso daí? Mais à frente nós vamos perceber, meus queridos, que existe aí, houve questões financeiras. Infelizmente, gente, eu lamento, irmãos, é com dor no coração que eu estou dando esta mensagem. Como eu disse a princípio, eu relutei há muito tempo. O que a gente vê é uma ousada rebelião. É uma cegueira tremenda, terrível, meus queridos. Então isso nos força a chamar o pecado pelo nome, a fim de que, quem sabe, alguns se arrependam. Agora é lógico, muitos dos nossos pastores estão aí defendendo com unhas e dentes a nova teologia, mas eles nem sabem que o quê? Essa não era a fé dos pais. Eles próprios estão enganando sem saber que estão sendo enganados. Então, eu quero acreditar que muitos desses homens, quando caírem em si, vão reconhecer que poxa, de fato, os irmãozinhos ali têm razão, a coisa é séria mesmo. E Andrews hoje tem o seu nome na universidade lá nos Estados Unidos, Andrews, da qual o Dr. Knight é professor e os demais escritores do livro A Trindade é escritor. Agora, vem cá, se Andrews saísse hoje do túmulo e visse no que se transformou a igreja no âmbito das doutrinas, eu tenho absoluta certeza, ele mandaria tirar o nome dele da universidade. A Universidade Andrews hoje desonra os pioneiros, especialmente Andrews. Porque hoje eles escreveram um livro que está defendendo a Trindade, mas Andrew era um antitrinitário. Então como é que fica? Uma desonra ao nosso irmão, ao nosso pai na fé, ao nosso pioneiro J.N. Andrews. Ele, como nós acabamos de ler, não cria nessa doutrina, e hoje essa doutrina é defendida pela igreja que carrega o seu nome numa das grandes instituições da igreja. Então, de fato, ele se envergonharia e mandaria retirar o nome da universidade. Testemunho da profetisa. O eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa, e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Revista Adventista, 7/9 de 1895. O que nós temos aqui? A profetisa declarando que Cristo foi gerado pelo Pai. Nós vimos a princípio que o dragão vai se irar contra a igreja e vai perseguir o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mas espera aqui, será que o ministério atual está mantendo o testemunho de Jesus? Não, não está. Se eles estivessem mantendo o testemunho de Jesus, eles creriam como a profetisa cria, que Jesus Cristo foi gerado pelo Pai. Jesus Cristo, de fato, é filho do Pai, foi filho de Deus na eternidade. Saiu do seio de Deus, mas eles estão pregando que Jesus Cristo é coeterno, que Jesus Cristo não teve princípio nos dias da eternidade, que Jesus Cristo, Jesus Cristo é gêmeos com Deus. Está indo contra a declaração da mensageira. Ela continua dizendo: Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Para Cristo foi dada uma posição exaltada. Ele tinha sido feito igual com o Pai. Todos os conselhos de Deus são abertos para o Filho. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 268. Irmãos, até uma criança entende. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. Simples ou não? E aqui ela vem dizendo que o quê? A Cristo foi dada uma posição exaltada. Se foi dada uma posição exaltada, ele a tinha. Quem deu tinha autoridade para dar? É óbvio. Quem deu tinha autoridade para dar, e se deu era porque ele não tinha. Quem somente podia fazer parte dos conselhos de Deus? Ele, o Filho de Deus. Mas houve um terceiro lá no céu abaixo de Cristo que tentou fazer parte desse conselho, tentou formar uma trindade no céu. E quando ele intentou isso, o que foi que aconteceu? Acabou sendo expulso. Então veja bem, gente, nós temos aqui declarações da mensageira lançando por terra a doutrina nova da igreja no presente, que defende uma trindade, ou seja, três deuses coeternos.
ela está deixando bem clara que Cristo é o Filho de Deus. E não vem com essa ideia, porque outro dia eu sentei com um doutor em divindade, nós ficamos quase 3 horas conversando ali, e ele veio com a seguinte ideia, doutor da igreja, viu? Da igreja. Ele disse o seguinte, que aqui Cristo é Filho na Terra. Pega o livro História da Redenção, primeiro capítulo, e medita ali. E você vai ver se Cristo era filho antes de vir à Terra ou não. Torno a repetir, gente. O dragão vai se irar contra a igreja, mas ele vai perseguir o remanescente. Um punhado de pessoas que estão insistindo em manter o testemunho de Jesus. Manter o testemunho de Jesus significa defender, preservar, manter a fé conforme o que? Crida e declarada pelos pioneiros. O que não ocorre mais hoje na nossa igreja, gente. Por quê? O povo não está mantendo mais. Porque estão pregando coisas que é contrárias às declarações do dom de profecia. Você vai ter que decidir. Você vai ter que se posicionar. E eu quero já te deixar uma coisa bem clara. Se você escolher manter-se ao lado do testemunho de Jesus, pode se preparar. Os homens vão vir para cima de você. Vieram para cima de mim. Estão vindo para cima de todos aqueles que estão decidindo ser fiéis à crença dos pioneiros. Vai ser diferente com você? De jeito e maneira. Uri Smith declara: as escrituras em parte alguma falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Ver comentários a Apocalipse 3,14, onde demonstramos que Cristo não é um ser criado. Mas, conquanto, como filho gerado, não possua com o Pai uma coeternidade de existência pretérita, o começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação. Cristo é agora objeto de adoração igualmente com o Pai, mas não provam que tenha com ele uma eternidade de existência passada. As profecias do Apocalipse, página 82. Quem foi Uri Smith? Um dos pioneiros fundadores da igreja. O primeiro secretário quanto da organização da igreja em 1863. E ele está dizendo no seu livro, As Profecias do Apocalipse, que Cristo foi criado? Não. Hoje, os teólogos da nossa igreja estão confundindo os membros para que não aceite o antitrinitarianismo, porque eles vão dizer que o quê? Os antitrinitarianos estão dizendo que Cristo foi criado. Mentira, irmãos. Porque a igreja católica perseguiu o povo de Deus no passado, dizendo que o que eles criam que Cristo foi criado. Não tem nada a ver. A Bíblia ensina que Cristo foi gerado. Gerado não é o mesmo que criado. Gerado, meus queridos, é você juntamente com a sua esposa ter um relacionamento e depois de 9 meses a criança nascer e você criar. Então a criança foi gerado, agora criado é diferente, é você adotar. Alguém que não veio do seio de vocês, alguém que vocês pegou lá por bondade, adotou e decidiu criar. Então é diferente a questão criado de gerado. Então Uri Smith vem dizendo que o quê? Que Cristo foi gerado pelo Pai. E num dado momento ele passou a ser exaltado como o Pai o era exaltado, adorado como o Pai o era adorado, concordando com a declaração anterior que nós lemos com respeito aos escritos do dom de profecia. Mas sabe o que fizeram com este livro de Uri Smith na década de 50? Suprimiram. O livro Em Busca de Identidade, escrito pelo pastor George Knatt, vai dizer que o quê? Houve uma comissão ali dos editores, pegaram essas declarações de Uri Smith, semi-arianas e antitrinitarianas, e removeu dos livros. Por quê? Eles estavam introduzindo a trindade. Fizeram uma limpeza nos livros, o Dr. George Knatt vai dizer. Sim, e eu louvo a Deus porque o doutor está sendo franco, honesto, e precisa ser. Sabe por quê, meus queridos? Porque contra fatos não há argumentos. Tem de haver transparência, embora ele esteja aí com esse novo pensamento. Mas eles pensando que de alguma forma vai entreter o povo de forma que eles não vão perceber as claras mudanças, eles acabam o quê? Colocando as coisas a fim de sustentar as argumentações deles em prol da mudança, mas na verdade Deus está usando exatamente esses pontos para mostrar que é infundamentável as questões que eles hoje estão defendendo. Por quê? Nós começamos a ver com clareza que os pioneiros tinham razão naquilo que eles criam, do testemunho da profetisa. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 226. Cristo é o único nascido de Deus, Cristo é o único que foi gerado.
todos os demais outros foram criados, todos os demais outros seres, os anjos, os seres dos mundos não caídos, inclusive nós. Cristo não, ele foi gerado. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Grande Conflito, página 493. Então nós vemos aí mais um outro texto mostrando que Cristo, né, o Filho de Deus, ele é um com o Pai em quê? Em natureza, propósito. Ele é o único no caráter, que de fato a filiação de Cristo é algo que era completamente defendido, né, apoiado pelos pioneiros. Demais pioneiros declaram: para José Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. Autobiografia 204-215. Saiu na Review de 5 de agosto de 1852, página 52. Para Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Facts for the Times, página 76. Para John Andrews, outra declaração: o Filho de Deus teve por Deus Pai em algum ponto da eternidade passada, no princípios dos dias. Revenge Herald, 7 de setembro de 1869, página 84. Wagner, do alto de sua popularidade alcançada em 1888 em Minneapolis, escreveu em 1890 que houve um tempo em que Cristo procedeu e emanou de Deus, tempo tão recuado nos dias da eternidade que, para a compreensão finita, é como se fosse sem início. Cristo e sua justiça, página 21 e 22, Em busca de identidade, páginas 16 e 17. O que nós temos aqui? Outras declarações de pioneiros tais como José Bates. Nós temos aqui Wagner, o célebre personagem da Assembleia de 1888. Interessante, este livro, Cristo e sua Justiça, nós o publicamos. Por quê? A casa publicadora não está publicando este livro, que defende a verdadeira doutrina da justificação pela fé, mostrando que Cristo veio com a natureza de Adão depois da queda. Uma natureza caída, ou seja, ele venceu, nós também podemos vencer. Por quê, meus queridos? Eles não estão publicando os livros dos pastores Wagner e Jones. Exatamente porque eles mudaram a teologia. Estão ensinando para os membros uma doutrina católica. A doutrina de que Cristo veio com a natureza do homem antes da queda. Ou seja, a ideia de que Cristo foi gerado por Maria Imaculada. E como ela era imaculada, ela não tinha tendências para pecar. E, consequentemente, não passou para Cristo as tendências para pecar. Isso é doutrina católica, gente, que a nossa igreja hoje está ensinando para os membros. É por isso que uma grande classe hoje está crendo que não pode cumprir a lei, não pode guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Estão ensinando para os membros da igreja que pecado é natureza. Ora, se pecado é natureza, eu jamais vou vencer o pecado. O pecado é minha natureza. Em outras palavras, pau que nasce torto, morre torto. Mas é verdade isso? Negativo. A Mensageira vai deixar bem claro que a única definição dada nas Escrituras é que pecado é transgressão da lei. Só que o quê? A maioria dos nossos irmãos estão crendo que pecado é natureza, não pode vencer o pecado. Então o dragão vai se irar com essa classe aí? Nunca, jamais. Está caindo no engano dele. É Satanás quem disse no céu e diz na terra que o homem não pode guardar a lei de Deus. É Satanás que acusa Deus de injusto por estabelecer uma lei que os seus filhos não podem guardar. Mas é isso verdade? Mentira. Porque vai ter uma classe de crentes, uma classe de homens e de mulheres que vai vindicar o caráter de Deus, que vai cumprir todos os mandamentos da lei de Deus, que vai vencer como Jesus venceu. Amém, irmãos? E se você, meus queridos, quiser estar nessa classe, você tem que aceitar os testemunhos exatamente como eles, o que se autodeclara, se autorrevela. É por isso que o dragão vai se irar, meus queridos, já está se irando contra um punhado de irmãos dentro da igreja, porque eles continuam crendo que nós podemos vencer o pecado como Jesus venceu. O que é um remanescente? Qual a ideia do remanescente? A ideia do remanescente, meus queridos, é uma sobra, é um resto, é um punhado de pessoas no meio de uma grande apostasia. Foi assim nos dias de Israel, meus irmãos. O povo estava ali na apostasia, mas sempre tinha um resto. Tinha um Elias, tinha um Jeremias, tinha um João Batista, tinha os apóstolos. Durante a Idade Média, a grande apostasia, mas tinha um Wycliffe, tinha um Ros, tinha um Lutero. Nos dias dos pioneiros, uma grande apostasia no protestantismo, mas tinha um José Bates, um Tiago White, tinha um Uri Smith, uma Ellen White. E nos dias de hoje,
não é diferente. A igreja caiu na apostasia, afastou-se dos marcos antigos, afastou-se dos alicerces da fé pioneira. Mas tem o resto, e graças a Deus por isso. Tem o resto que está buscando resguardar a lei e o testemunho. Você está fazendo parte deste resto? A minha oração é que você faça parte. Quem é Babilônia? As igrejas denominacionais caídas é que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho é composto de doutrinas falsas. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas. 362. Essa declaração é Ellen White dizendo quem é Babilônia. São as igrejas denominacionais caídas, irmãos. As igrejas evangélicas aí da qual nossa igreja foi separada durante o movimento milerita. Elas é que são Babilônia, porque elas têm doutrinas misturadas com o erro, que contém o vinho de Babilônia. Tá entendendo? Então, veja bem, meus queridos, elas têm ensinos que são apresentados para o mundo afora. Então, a igreja de Deus naqueles dias não podia ser Babilônia, porque ela tinha sido separada dela. Mas podemos dizer o mesmo da nossa igreja no dia de hoje? Vamos continuar lendo. Também surgiu entre os nossos irmãos separados, por moção da graça do Espírito Santo, um movimento cada vez mais intenso em ordem à restauração de todos os cristãos. Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam Deus Trino, confessam a Cristo como Senhor e Salvador, não só individualmente, mas também reunidos em assembleia. Carta encíclica Utiune Incinte, página 13. Quem são esses irmãos separados aí? São os protestantes que a Reforma separou da Igreja Católica. Mas aqui está dizendo que o quê? Está havendo um movimento ecumênico por parte dos irmãos separados. Note só, essa iniciativa não é da Igreja Católica, é dos protestantes dos Estados Unidos. É eles que iniciou esse movimento de unificar as igrejas. E, infelizmente, a nossa igreja também passou a fazer parte. Hoje eles dizem que não estão. Irmãos, estão mentindo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia faz parte, sim, do movimento ecumênico, sim. Você entra lá no site do Concílio Mundial das Igrejas, você vai ver uma relação de igrejas e lá no meio está a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora eles vêm com essa ideia de que não estão à frente, pode não estar à frente, mas que estão no meio, estão. E sabe qual é uma das provas? Aderiram à doutrina que é uma condição para entrar no ecumenismo. A doutrina da Trindade. As escolas precisavam se expandir, as indústrias precisavam ganhar terreno e a igreja estava tendo dificuldade para adentrar alguns países porque a igreja era tida como seita. Então o que acontece? O Concílio Mundial das Igrejas só facilitaria o avanço da nossa obra no mundo se a gente reconsiderasse alguma de nossas doutrinas. E foi o que aconteceu. Os encontros da década de 50 foram encontros exatamente para considerar essas questões e resolver de uma vez por todas essas barreiras, essas dificuldades que estavam aparecendo perante a igreja. Só que o quê? Os nossos ministros não confiaram no poder de Deus, irmãos. Negociaram a doutrina. Ayrton Kohler, presidente da divisão, disse certa vez, meus irmãos, que princípios não se negociam. Princípio se sustenta. Mas eu sinto muito, eles negociaram, mudaram as doutrinas. Tinham que ter mantido. E Deus o quê? Tomaria a frente, a obra é dele, ele abriria caminho. Faltou fé. Faltou confiança na guia e no poder de Deus. Hoje a igreja defende a Trindade, que é o quê? É a doutrina principal do ecumenismo. O ecumenismo é isso, é uma junção das igrejas separadas pela Reforma em unidade com a Igreja Católica. Doutrinas e tradições. Em Apocalipse 17, Babilônia é representada como uma mulher, uma figura que é usada nas Escrituras como símbolo de uma igreja. Uma mulher virtuosa representa uma igreja pura. Uma mulher vil representa uma igreja apóstata. Babilônia é revelada como sendo uma prostituta. E o profeta vem embriagada com o sangue do santo e dos mártires. A Babilônia assim descrita representa Roma, aquela igreja apóstata que perseguiu tão cruelmente os seguidores de Cristo. Mas Babilônia, a prostituta, é mãe das filhas que seguem seu exemplo de corrupção. Assim estão representadas aquelas igrejas que aderem às doutrinas e tradições de Roma e seguem suas práticas mundanas, cuja queda é anunciada na segunda mensagem angélica. Espírito de Profecia, volume 4, página 233, 1884. Babilônia tem suas filhas e tudo isso gira em torno quê? Das doutrinas e tradições papais, doutrinas anticristãs. Vocês viram no slide anterior ali o nome de Billy Graham, eu vou comentar mais adiante.
provando que a nossa igreja está assim envolvida com o ecumenismo. Mas, por ora, veja bem, meus queridos, a ligação com Babilônia se dá por meio das doutrinas. Ellen White disse o quê? É uma igreja apóstata, aquela que diminui a distância entre si e o papado. Será que o nosso povo andou diminuindo a distância entre eles e o papado? Acordos ecumênicos com Babilônia. Barnhouse aprovou a liderança sensata da igreja, que está resolvida a pôr freios em qualquer membro que tente apresentar pontos de vista divergentes dos adotados pela liderança responsável da denominação. Barnhouse concluiu dizendo estar contente em poder fazer justiça a um caluniado grupo de crentes sinceros e em nossa mente e coração retirá-los da categoria de arrematados heréticos, como as testemunhas de Jeová, os mormons e os cientistas cristãos, para conhecê-los como irmãos redimidos e membros do corpo de Cristo. Eternity, setembro de 1956, e também vai estar no livro Em Busca da Identidade, de George Knight, na página 170. Quem é que está falando aí? Barnhouse. Quem era Barnhouse? É aquele que fez a cabeça dos nossos pastores na década de 50. Ele está dizendo o quê? Que estava contente por fazer justiça a um grupo que era mal compreendido. Ah, mas sabe por que ele disse isso? Porque mudaram a doutrina. Senão continuaria sendo considerado por ele, pelo mundo evangélico dos Estados Unidos, como uma seita. Como os testemunhos de Jeová, os mormons e os cientistas cristãos. Ele não foi muito solidário com a gente não, irmãos. Essa solidariedade teve um preço, viu? Preço muito alto. E ele veio dizendo que o quê? Que a igreja estava pondo freio nos membros que estavam se levantando contra a mudança. Ou seja, meus irmãos, vem gente de fora, faz a cabeça dos nossos pastores em relação às doutrinas dos pioneiros, levanta-se os irmãos fiéis, entre eles Andrisa, o maior teólogo da década de 40 e 50, e ele diz o quê? Que a igreja estava pondo freio, a nossa igreja agora vem e começa a reprimir esses irmãos, a expulsar, a excluir. Espera aqui, irmãos. Que tipo de irmãos era esses? Que estava voltando contra seus próprios irmãos a favor de uma pessoa que nem sequer cria no dom de profecia, cria na guarda do sábado? Faz favor, dá um tempo. Ele veio dizendo que estava disposto a reconhecê-los como irmãos redimidos e membros do corpo do quê? De Cristo. Mas, irmãos, a profetisa não disse anteriormente que as igrejas caídas dos Estados Unidos constituem Babilônia? Agora está lá, a nossa igreja fazendo parte do corpo de membro dele. Igreja do diabo, irmãos. Igreja de Cristo, não. A igreja da nova teologia está fazendo parte deste corpo, mas o corpo de Cristo preserva a verdade, não a mentira. E aqui está mais uma prova, meus irmãos, de que a nossa igreja sim adentrou no ecumenismo a partir da década de 50. Torno a repetir, não é em tom de ofensa que eu me refiro às igrejas caídas desta forma, porque a doutrina original da igreja adventista sempre disse isso. Nós não estamos aqui tratando de pessoas, nós estamos tratando de doutrinas que são satânicas. Nós estamos tratando de organismos religiosos que estão envidando esforços para lançar por terra a verdade de Deus. Este sim, a gente não tem medo de declarar que é uma obra satânica. Agora, as pessoas que estão lá dentro, meus irmãos, são filhas de Deus, Deus tem pessoas sinceras lá, que ao ouvirem a verdade vão vir para a verdade. Então não vamos confundir as coisas. Eu não estou atacando indivíduos, pessoas, eu estou me referindo a sistemas. E para falar nisso, eu estou aqui com o jornal da Associação Paulistana. Vou provar que a igreja de fato está no ecumenismo, irmãos. Esse jornal aqui, ele é a edição número 3 do Jornal da Paulistana. Aqui está o símbolo da nova Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, o símbolo ecumênico, tá? E o que nós temos aqui? Aqui está a foto do pastor Cirilo, tá bom? Para vocês verem que a gente não está aqui, porque de repente alguém chega e fala, não, tá, né? Mas não, a gente aqui mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta. Pode ser que a cobra não morreu, não é verdade? Então a gente faz questão de mostrar a cobra morta também. Olha aqui, ó. Billy Graham faz campanha evangelística no Brasil. Olha só o que está escrito aqui, ó. Um jornal que foi distribuído na igreja no dia de sábado, tá entendendo? Pela Associação Paulistana, por ordem da Associação Geral, porque em todas as igrejas do Brasil isso foi distribuído. Eu vou ler o texto. Um dos maiores evangelistas do século, Billy Graham, promove uma grande mobilização de igrejas evangélicas com o objetivo de realizar campanhas evangelísticas no Brasil.
O alvo é alcançar o maior número possível de casas brasileiras, fazendo com que cada família convide pessoas amigas que ainda não se converteram a Jesus Cristo para uma recepção em seus lares. Lá assistirão pela televisão, em horário nobre e em rede nacional, a 3 programas de meia hora especialmente preparados para a realidade brasileira, com louvores, testemunhos e pregação. A programação deve acontecer em novembro deste ano. A igreja está divulgando Billy Graham? Billy Graham é adventista do 7º dia? O Dr. Walter Veit vai dizer no seu DVD que Billy Graham é 33º grau da maçonaria. Billy Graham não crê no dom de profecia. Billy Graham não crê na verdade do sábado. Billy Graham não crê na mensagem do santuário celestial. Mas está aqui a igreja, o Cid O'Neill, promovendo os sermões de Billy Graham. Espera aqui, irmãos. Isso está certo? Será que a igreja mesmo não está envolvida com o ecumenismo? Porque o Cid O'Neill permitiu a Paulistana publicar um jornal divulgando o Billy Graham, o evangelismo dele no Brasil, porque essa ordem veio lá da cúpula. Porque nos encontros lá da igreja, quando ocorre ali as reuniões do Concílio Mundial, eles recebem a cartilha do que deve fazer e deixar de fazer. Então vem cá, agora vem o pastor Cid O'Neill agora nesse ano e traz lá o irmão lá da Associação Geral, reúne os anciãos pastores lá na Liberdade, na Rua Taguá, para dizer para os líderes da igreja que não está envolvida com o ecumenismo. Mentira, olha aqui, ó. Está envolvida assim. Eu quero que você, por favor, vá lá questionar para os pastores. Por quê que eles estão promovendo um homem que não crê na mensagem adventista, que pelo contrário combate a mensagem adventista? Porque eles estão promovendo esse homem se eles não estão envolvidos no ecumenismo? Vai lá pedir satisfação, vai lá pedir explicação. Porque você foi enganado e chegou na sua igreja e enganou seus membros dizendo que a igreja não está envolvida em ecumenismo, coisa nenhuma não. Mas está sim, irmãos. As provas estão aí, ó. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Bem, meus queridos, eu quero concluir todas estas coisas que nós falamos aqui dizendo o seguinte, que a nossa igreja está precisando de homens. Sim, porque nós estamos vivendo num momento crítico, no momento em que precisa haver um despertamento, que demanda um posicionamento por parte de cada um de nós que tomamos o nome do Senhor. E sabe qual é a maior necessidade do mundo e também da igreja hoje? A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever, assim como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Sim, meus queridos, a igreja está precisando de homens dessa estirpe, desta fibra nos dias de hoje, porque nós estamos enfrentando uma crise, estamos vivendo num momento crítico e Deus está chamando você para ser este homem. Sim, meus queridos, a mensageira deixa bem claro que Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força, a coragem, a influência de todos é necessário, Ele chama homens que se empenhem fielmente na obra de denunciar os erros que estão imperando no meio do povo de Deus. Queridos, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos apresentar diante de nosso general e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Porque assim fazendo, meus irmãos, esse reavivamento, esse despertamento que está ocorrendo na igreja, ele vai se intensificar mais e mais. E quanto mais e mais isso for, mais e mais nós estaremos abreviando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso me faz lembrar do que a mãe me dizia sempre quando criança: meu filho, você paga para não entrar numa briga, mas se te forçarem, você paga para não sair. E sabe, meus queridos, os anos passaram e hoje não se trata de briga de escola, de briga de vida, de briga de fé. Hoje é de uma briga espiritual. Sabe, irmãos, nós estamos numa guerra. Não é guerra de canhões, de caças, não é guerra de armas. É uma guerra entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro, entre o santo e o profano, entre
a verdade presente e a nova teologia, entre a Bíblia e a tradição, enfim, entre a igreja remanescente e a nova organização. Nós estamos nesta guerra, meus queridos, e essa guerra tem um campo, é a sua mente, é o seu coração. A grande questão é, você vai sair vitorioso ou vai ser derrotado? Dependendo da sua decisão neste momento, em torno dessas coisas que você ouviu, você vai ser um grande vitorioso. Mas, dependendo também da sua decisão, você já é um derrotado. Mas, que você seja um vitorioso. Que você faça a escolha certa. Eu me esforcei para não entrar nessa briga hoje. Mas, o Espírito me impeliu. E eu já tomei um posicionamento. E eu me lembro quando criança, eu não entrava numa briga para perder, não. Eu entrava para ganhar. E nessa aqui, eu não vou entrar para ganhar. Eu já entrei ganhando, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus possa te abençoar. Que esta luz brilhe na tua vida intensamente e através de você na vida de tantos quanto possível, e que assim sendo, meus queridos, de fato nós venhamos ver a glória de Deus resplandecendo na vida dos teus filhos, pastores, líderes, membros, enfim, não importa, meus queridos, sendo humilde, Deus vai abençoar. Sim, que Deus te abençoe, é o nosso desejo, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.